Graça e paz, meus irmãos. Vamos então nos colocar num momento precioso, momento importante do nosso culto, momento que a palavra de Deus será pregada. E vamos, nesse momento, abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 3. Hoje, de uma maneira diferente, eu vou pedir que você abra em alguns textos de Juízes. Primeiramente, capítulo 3, versículo de número 31. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Juízes 3, 31. Eu quero convidar os irmãos a lermos juntos essa passagem da palavra do Senhor. Tá bom? Depois leremos outros dois trechos de Juízes. Juízes 3, 31. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler? Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois, e também ele libertou a Israel. Agora vá comigo no capítulo 10. E agora vamos ler de forma alternada do versículo 1 ao versículo 4. Juízes, capítulo 10, versículos 1 a 4. Amém? Juízes 10, de 1 a 4. Leitura alternada diz assim: palavra do nosso Deus. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Zacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E o versículo 5 nos diz: morreu Jair e foi sepultado em Camã. Por fim, meus irmãos, Juízes capítulo 12. E agora nós leremos dos versículos 8 a 15. Juízes capítulo 12, do 8 ao 15. Leitura alternada também, tá, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois dele julgou a Israel Ibsã, de Belém. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Tinha este 40 filhos e 30 netos, e cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Vamos colocar na presença do Senhor nesse instante? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua graça maravilhosa, a graça que nos faz caminhar, a graça que nos faz viver. Essa graça, ó Deus, que cantamos, ó Pai, durante todo este culto, ó Deus, e que agora, ó Pai, pedimos que ela venha nesse momento de uma forma, ó Deus, maravilhosa, como sempre o Senhor nos concede, e que a Tua graça, ó Pai, permita com que nós, ó Deus, sejamos edificados
pela pregação da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse instante, que o Senhor me ajude, ó Deus, como Teu servo, como instrumento Teu, a pregar a Tua palavra com fidelidade, e a Tua igreja, ó Deus, a ouvir a Tua palavra e ser edificada por ela. Assim, ó Deus, nós agradecemos a Ti e oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na quarta quinta-feira de novembro, é comemorado o Dia de Ação de Graças. Talvez você não comemore, mas é uma data muito lembrada, principalmente nos Estados Unidos. No nosso calendário vai cair no dia 23 de novembro. Essa data é uma data que foi originária nos Estados Unidos. Quando os peregrinos, os puritanos, começaram a sua jornada e colonizaram os Estados Unidos, eles faziam momentos de trabalho, geralmente trabalho agrícola, e ao final de cada colheita eles tiravam um dia, que é um dia de agradecimento a Deus pela colheita e por todas as bênçãos alcançadas. Isso se tornou algo cultural e virou uma data muito comemorada nos Estados Unidos, quase no mesmo patamar que o Natal, e virou uma data em que todos, crentes ou não, cristãos ou não, param por um dia para agradecer, para lembrar das bênçãos, das graças alcançadas em suas vidas. Como as igrejas reformadas geralmente vieram dos Estados Unidos, no caso do Brasil, nós colocamos, e a IPB tem no seu calendário, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem no seu calendário nacional o Dia de Ação de Graças, no dia 23 de novembro. Então se comemora, de certa forma, pelo menos de forma oficial, esse Dia de Ação de Graças. Mas essa data é interessante porque nos ajuda a lembrar de um fator que a gente não pode passar despercebido. Deus derrama a sua graça sobre todas as pessoas. Sim, entendemos que Deus, de uma forma muito especial, de uma forma muito particular, Ele faz com que a sua graça seja manifesta ao coração dos eleitos, e que no devido tempo os eleitos são transformados, são remidos e são salvos. Mas existe também uma outra manifestação dessa mesma graça de Deus, que alcança a todos, crentes e não crentes, todos os habitantes dessa terra. É pela graça do Senhor que o homem ele tem domínio sobre todas as coisas. É pela graça do Senhor que todos nós, crentes ou não crentes, estamos vivos hoje nessa terra. É pela graça do Senhor que todos nós, crentes ou não crentes, podemos chegar ao conhecimento da verdade. É pela graça do Senhor que todos, crentes ou não crentes, podem exercer a sua criatividade, aquilo que é produto da imagem de Deus no nosso coração. Se nós formos parar para pensar, tudo que tudo que acontece na nossa vida é resultado dessa graça maravilhosa do Senhor. E essa graça que a gente pode chamar de uma graça geral ou de uma graça comum, ela está presente na Escritura também. Será que essa graça ela está presente nessas passagens que a gente acabou de ver? E eu gostaria de convidar você para dizer que sim, nós podemos ver a graça, essa graça geral, essa graça mais ampla nesse texto, apontando também para uma graça mais especial, uma graça mais particular. Por isso, eu quero convidar você nessa noite ainda a manter a sua Bíblia aberta, para que juntos a gente entenda como esses textos podem nos falar acerca dessa graça de Deus sobre a nossa vida. Mas é interessante a gente observar algo em relação ao livro de Juízes. A gente viu, e quem está acompanhando as exposições, está vindo aqui na igreja, está percebendo isso, que alguns juízes eles demandam grandes capítulos. Então, para a gente terminar a passagem referente a Gideão, a gente teve que fazer em vários domingos. Do capítulo 6 até o capítulo 9, demorou um tempo, é extenso, é um ciclo muito grande. Então, nós vimos sobre Gideão desde o capítulo 6. Para Débora e Sisaque, Débora e Baraque foram os capítulos 4 e 5, então uma extensão muito grande. Se você continua olhando, lendo, folheando, tendo uma visão do livro de Juízes, você vai perceber que Sansão tem uma extensão também, Jefité tem uma extensão grande. Porém, outros juízes, que são justamente os que a gente acabou de ler, o autor do livro dedica um versículo, não dedica tanta informação. E aí, quando a gente para classificar, a gente vê que 6 juízes são extensos os seus relatos, ou seja, possuem mais de 2, de 3 versículos, mas outros juízes, que são 6 também, não são tão extensos assim.
por que o autor fez dessa forma. Por que esse livro ele é composto de passagens que exaltam um pouco a figura de alguns juízes, mas exaltam tão pouco a figura de outros? Por que para alguns juízes a gente tem tantas informações e tantos aspectos interessantes que nos fazem meditar, e para outros a gente tem tão poucas linhas? A gente precisa então olhar para eles. A gente caminhou do capítulo 3 para o capítulo 4 e eu propositalmente pulei o versículo 31. Depois a gente passou e terminamos o capítulo 9 e agora chegamos no capítulo 10, em que falam sobre 2 juízes menores também. E é por meio desses juízes insignificantes em termos de tamanho, insignificantes no sentido de informação, que nós também podemos ver a graça de Deus atuando sobre o povo de Israel. Nós podemos ver nessa dramática sequência de eventos a graça de Deus se fazendo presente. Então a pergunta que pode nos nortear hoje como tempo é: quais as bênçãos da graça comum de Deus que nós podemos ver aqui nesses versículos? Em primeiro lugar, a primeira bênção da graça comum de Deus é de que Deus, ele levanta líderes para o seu povo, apesar das suas origens. Agora você vai voltar comigo lá para Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3 tem menção a 2 juízes nesse capítulo, pelo menos em porções maiores. Um é Otiniel, que vai do versículo 7 ao versículo 11, que nós já vimos, o libertador ideal, aquele que tem uma descrição muito perfeita, sem nenhum tipo de pecado descrito em relação a ele, e é o único que aparece dessa forma. E depois, a partir do versículo 12, nós temos a figura de Eude, aquele que liberta, o libertador canhoto, né? Que filho da mão direita, filho de Benjamim, com a sua mão esquerda, mata Eglon de forma astuciosa, e já não era, né? Tem uma característica bem diferente de Otiniel. Mas o capítulo não termina com 2 juízes, ele termina no versículo 31, que nós lemos pela primeira vez hoje aqui. E diz que havia um outro juiz, depois de Eude, chamado Sangar. Esse nome Sangar não é um nome comum para um israelita. É um nome de origem cananeia. Isso é um indício de que talvez Sangar não tivesse uma origem israelita de sangue, tal qual Otiniel. Além disso, o texto nos diz no versículo 31 que Sangar é filho de Anate. Anate é uma deusa cananeia, a parceira de Baal. Mais um elemento de que talvez Sangar não fosse um israelita de fato. Esse homem, ele feriu 600 homens dos filisteus, uma quantidade considerável. O instrumento que ele usou não foi um instrumento de guerra, era um instrumento agrícola, uma agulhada de bois. E ele traz libertação de Israel dessa forma. Esses elementos mostram que Sangar não apenas provavelmente era um estrangeiro, não apenas era um fazendeiro, mas era muito semelhante a um futuro herói de Israel, chamado Sansão. As semelhanças de Sangar com Sansão se assemelham no nome, a pronúncia é muito parecida, em hebraico ela se transforma fica bem mais parecida ainda, porque esse S ele acaba tendo um som de chi, né? Fica Xangar e Xanchão, né? Então fica essa pronúncia. O fato de ferir 600 homens, uma grande quantidade, lembra a gente que Sansão feriu 1000 homens dos filisteus também, e se Sangar feriu com uma aguilhada de bois, Sansão feriu 1000 filisteus com uma queixada de jumento, que também não é um instrumento comum de tática militar. Todos esses elementos apontam essa semelhança entre Sangar e Sansão. Então foi um líder importante, mas um líder importante a qual foram dedicados um versículo apenas, mas que nos mostra um fator primordial. Deus sempre levanta libertadores para o seu povo, só que nem sempre esses libertadores vão ser da forma como nós imaginamos. Sangar não tem informações sobre a tribo, Sangar não tem informações sobre onde ele exerceu o seu juízo, o seu governo. Sobre Sangar a gente não tem informações sobre onde ele derrotou os 600 filisteus. E sobre Sangar a gente não tem informação sobre quanto tempo ele foi juiz sobre Israel. Então, de certa forma, até um líder muito obscuro.
Mas há um fator importante aqui, e é esse fator que eu gostaria de destacar para os irmãos, é que Deus levantou alguém que não era um israelita de sangue para trazer libertação ao seu povo, e com ele fez uma proeza de não alguém que era especializado na guerra, mas que provavelmente era um fazendeiro, era alguém que mexia com a terra, um agricultor, e esse homem foi capaz de derrotar um quantitativo como esse. Isso, meus irmãos, nos ajuda a pensar sobre, mais uma vez, como Deus se utiliza daqueles que são insignificantes, que não têm aquela aparência de grandeza, para fazer a sua vontade. Ele fez isso desde o início. Ele fez através de um homem que ninguém dava muita bola, porque até filhos ele não tinha chamado Abrão, e fez uma promessa a ele. E quando parecia difícil, pelo fato dele ser idoso com a sua esposa, ele teve um filho, e Deus cumpriu os termos da sua aliança. Deus fez com que a sua aliança viesse sobre um enganador chamado Jacó, e mudou a sua identidade, e mudou o seu nome, para que a sua vontade fosse feita. E a gente vai caminhando ao longo da Escritura. Deus faz com que um menino que foi abandonado num rio se tornasse líder da libertação do povo de Israel no deserto, Moisés. Deus faz com que uma prostituta cananeia se transforme como parte da descendência do rei Jesus, Raabe. Deus se utiliza de uma moabita, que não era de Israel, chamada Ruth, e dela vem a linhagem de Davi, e dela vem a linhagem do rei Jesus. Deus está constantemente nos mostrando de que a obra é dele, o chamado é dele, e que ele levanta quem ele quiser para fazer a sua vontade. E aqui ele levantou Sangar, o estrangeiro. Ele levantou Sangar, e com ele fez proezas, e com ele derrotou uma grande quantidade de pessoas, mostrando mais uma vez aquilo que desde o início tem sido apontado na palavra do Senhor. A promessa não se refere apenas a Israel. A promessa ganha amplitude à medida que nós vamos progredindo na história da salvação de Deus. E em Cristo Jesus, quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos àquilo que Paulo fala em Gálatas, que em Cristo não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, mas todos somos um em Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, deve trazer um ânimo e uma motivação muito grande para nós continuarmos a missão que Deus nos dá. Essa missão que se iniciou desde o início dessa história da salvação, ela está caminhando hoje, e ela caminha hoje através de mim e de você. E a gente não pode pensar que por causa da nossa origem, ou por causa das nossas limitações, ou por causa dos nossos pecados, que Deus não vai fazer sua vontade. Deus continuará a fazer a sua vontade. Deus continuará a edificar a sua igreja, apesar de nós, apesar de mim e de você. Mas Ele quer usar a gente mesmo para fazer a vontade dEle. Às vezes nós ficamos preocupados com escândalos, com pecados, com coisas que aparecem na igreja, né? Para onde que vai a igreja? Que rumo que está tomando a igreja? O que vai acontecer com a igreja? Mas aí a gente tem que se lembrar de quem é que está governando a igreja. Quem governa a igreja é o mesmo Deus da Escritura. É o Deus que atuou ontem, atua hoje e atuará eternamente. O Deus que levantou Sangar é o Deus que nos lembra. Deus levanta líderes para o seu povo. E Deus continuará a levantar líderes. Um texto, uma vez que eu recebi por e-mail, tinha por título assim: o próximo Billy Graham pode estar bêbado na esquina. E a meditação interessante desse texto é lembrar que muitas vezes a gente pensa, né, que talvez os futuros pastores, os futuros líderes da igreja, sejam pessoas que estão aqui conosco hoje, crianças, adolescentes ou jovens. Mas o que muitas vezes acontece com muitas das crianças, com muitos dos jovens, com muitas das pessoas que vêm à igreja, é sair. Mas às vezes aqueles que estão lá fora, vivendo uma vida de devassidão, uma vida longe dos caminhos do Senhor, talvez sejam aqueles que o Senhor tem preparado para serem os futuros líderes da igreja do Senhor. No devido tempo eles podem ser transformados e trazidos para serem aqueles que vão governar sobre o povo de Deus. Pode acontecer. O plano é de Deus, a história é de Deus, a igreja é de Deus. E é esse Deus tão maravilhoso que faz com que o nosso coração seja motivado para a obra do Senhor. Por isso, quando a gente olha para um homem como Sangar, a gente tem que
ser motivado para pensar, se ele usou Sangar, ele pode me usar também. Sangar é tão limitado quanto eu, tão pecador quanto eu, então eu posso fazer a obra do Senhor, eu posso servir ao Senhor, eu posso fazer da minha vida um meio de glorificar o nome do Senhor, e isso é graça de Deus, isso é manifestação do amor de Deus para com seu povo. Então, se há uma bênção da graça de Deus aqui presente nesse versículo, é que Deus levanta líderes apesar da sua origem. Agora vamos para o capítulo 10, foi o segundo texto que nós lemos, e aqui nós podemos também ver uma segunda bênção da graça de Deus. Deus, ele abençoa o seu povo, apesar do povo não estar totalmente comprometido com ele. O capítulo 10 começa dizendo que esses líderes eles foram levantados depois de Abimeleque. E o período de Abimeleque não foi um período muito legal. A gente viu isso. Abimeleque, o filho megalomaníaco, que queria ser a cabeça, fez de tudo, matou seus próprios irmãos, queimou cidades de Israel, fez tramas para ser esse cabeça. O seu fim foi humilhante, porque para querer ser o cabeça, uma mulher esmagou a cabeça dele com uma pedra. E então esse homem ele deixa uma herança muito ruim, mostrando o padrão de decadência que o povo de Israel estava enfrentando naquele momento. Mas aí então Deus levanta líderes, e mais uma vez ele levantou pessoas para livrar Israel. O que acontece aqui nesses relatos do capítulo 1 ao capítulo 5 é que Tolá, embora não tenha muitas informações sobre ele, mas Tolá parece ter uns elementos de rei. Ele era um homem de Zacar, mas habitava numa região diferente, na região montanhosa de Efraim. Ele julgou Israel 23 anos e foi sepultado na mesma região em que ele governava, não na região onde ele nasceu. Depois dele surge Jair. E Jair governa Israel por um período considerável também de 22 anos. E o que caracteriza Jair é o fato dele ter 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e ele tinha 30 cidades, que era um quantitativo muito grande para os padrões daquela época. Esses líderes, eles parecem muito como reis, viviam vida de reis. A quantidade de filhos na Escritura revela bênção, revela prosperidade. A quantidade de jumentos, de animais, a mesma coisa. A quantidade de cidades revela um período de prosperidade muito grande. Agora, se os reis estavam vivendo dessa forma, isso significa que o governo deles estava vivendo dessa mesma forma também. Então, se esses juízes estavam tendo essa vida abastada, é sinal que havia períodos de paz, mesmo com o povo estando nessa situação tão difícil, tão horrível, de não ter rei nenhum, de cada um fazer o que é reto aos seus próprios olhos. Deus parece estar abençoando o seu povo, dando períodos de fôlego, períodos de estabilidade, períodos sem inimigos, como nos períodos que a gente viu sobre Gideão, sobre Abimeleque, sobre Débora. Agora olha o terceiro texto, olha Juízes capítulo 12, que foi o terceiro texto que nós vimos, que nós acabamos de ler. Passa Jefté, que tem um período grande, de descrição, e depois dele, diz o versículo 8 do capítulo 12, surge Ibsã de Belém. E olha só quantos filhos Ibsã tinha. 30 filhos e 30 filhas. Um quantitativo, mais uma vez, grande. Revela riqueza, revela prosperidade. Este homem resolveu trazer pessoas de fora, para casar seus filhos e suas filhas, provavelmente de fora das tribos de Israel, embora o texto ele não dê essa certeza. Depois dele vem Elon, da tribo de Zebulon. E aí sobre Zebulon a gente não tem tantas informações assim. Mas depois dele aparece um outro juiz, que é Abdom. E esse tinha quantos? 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Mais relatos de líderes prósperos, de juízes abastados. E isso traz uma revelação de que nesse período o povo de Israel tinha uma relativa estabilidade. Isso é graça de Deus também.
O povo de Israel merecia isso? Pelo que a gente já acompanhou, a resposta é fácil. Não, eles não mereciam. Eles constantemente voltavam a cair nos mesmos pecados. Deus levantava um líder, libertava Israel dos seus inimigos, passava um tempo de estabilidade, mas quando aquele juiz morria, o povo voltava a pecar de forma pior do que anteriormente. E nós temos um ciclo que vai se tornando uma espiral decadente. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que mesmo nesse período difícil, em alguns momentos Deus dá misericórdia, Deus dá estabilidade, Deus dá um governante que está bem e que se comporta até mesmo como rei, tendo tantos filhos assim, tendo tantos animais, alguns tendo tantas cidades. Então o que tudo isso revela para nós, meus irmãos, é que esses juízes estavam sendo abençoados. E se esses juízes estavam sendo abençoados, o povo de Deus estava sendo abençoado. Então, meus irmãos, a graça de Deus, essa graça geral, ela dá a oportunidade para que todos nós, mesmo aqueles que não são crentes, possamos desfrutar das coisas boas dessa vida. Isso também é graça de Deus. O ímpio não vai reconhecer isso. Aquele seu amigo, aquele seu irmão, aquele seu familiar que não acredita em Deus ou que não serve ao Senhor, ele nem está se importando com isso. Mas Deus é tão benevolente, Deus é tão gracioso, que a comida, que as vestes, que a saúde, que o prazer que essa vida nos concede ainda, são bênçãos que Deus dá. E todos nós só temos essa possibilidade porque Deus nos concede. E nós também, como o povo de Israel nessa época, a gente também não merece. Nós também somos pecadores, nós também ofendemos a Deus, crentes ou não, mas Deus, pela sua graça, nos concede bênçãos, Ele abençoa, mesmo quando a gente não está tão comprometido com Deus, mesmo quando a gente não está tão comprometido com a sua aliança, Ele continua nos abençoando, e isso é graça de Deus. O último elemento, meus irmãos, que eu gostaria de mostrar, de bênção da graça de Deus, é justamente sobre os filhos. Deus abençoa o seu povo com descendentes, e isso também é graça. Agora é interessante quando a gente olha para Gideão, um padrão literário que aparece aqui no livro. Gideão tinha quantos filhos? Parte final do capítulo 8 nos revela isso. 70. Pouco filho, né, ele tinha. Abdom, que é o último juiz que nós lemos, tinha quantos? Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que dá mais ou menos 70. Dá 70, né? Minha matemática está boa, né? 70. Tola, que aparece depois de Gideão, né? Depois do seu filho Abimeleque, não tem muitos detalhes. Elon, que é o penúltimo juiz que a gente viu aqui, também não tem muitos detalhes. Jair, que é o juiz que aparece depois de Tola, tem 30 filhos. Ibsam, que é o antepenúltimo juiz que nós vimos no capítulo 12, tinha 30 filhos. No meio deles, entre 3 e 3, tem um no meio, que a gente não viu ainda, que é Jefté. Quantos filhos tinha Jefté? Uma filha, que ele faz uma coisa que ele não devia fazer. O que parece é que o autor do livro de Juízes quer cercar Jefté de filhos. Cerca de juízes que têm descendentes. Mostra que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à desgraça do pecado, Deus continua abençoando o seu povo com continuidade, com descendência. Como eu já adiantei para os irmãos, ter filhos na Escritura é sinal de bênção. Não ter filhos, muitas vezes indicava maldição, indicava que alguma coisa poderia estar errada. É por isso que era tão difícil para Abraão compreender como Deus daria a ele uma descendência tão grande se ele não tinha filhos. Era por isso que era tão difícil para Lia e Raquel lidar com essa questão sobre o amor do seu esposo Jacó. E à medida que Lia concebia, ela pensava, agora meu marido vai me amar ainda mais. E a gente tem uma guerra de filhos no relato de Lia e de Raquel. É por isso que Ana se sentia tão constrangida e tão triste diante do Senhor, porque ela não tinha filhos. E a outra esposa tinha. E por isso que ela roga ao Senhor. É por isso que nós vemos, biblicamente falando, que ter filhos
é bênção, é sinal da bênção, é sinal da graça do Senhor. E é por isso que a gente lê também o Salmo 127, versículos 4 e 5, que eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos, que nos diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então é abençoado o homem que tem os seus filhos, como flechas na sua aljava. Ter filhos é bênção do Senhor. Quando a gente leva isso para a nova aliança em Cristo Jesus, nós percebemos que Deus não apenas nos dá o privilégio de ter filhos biológicos, mas Deus também nos dá o privilégio de darmos continuidade à descendência do povo de Deus por meio de filhos espirituais. E o que Deus nos chama a fazer é discípulos. E esses discípulos podem ser feitos de várias formas. Nós podemos fazer discípulos dos nossos filhos, daqueles que são nossos filhos biológicos, e nós devemos também buscar daqueles que estão fora para serem discípulos também de Cristo Jesus, para nós discipularmos também. Deus nos abençoa com discípulos. Deus nos abençoa dando uma nova geração. Deus nos abençoa e quer que a gente trabalhe olhando para essa próxima geração. A gente viu isso no comecinho do livro de Juízes. Surgiu uma geração que não conhecia mais o Senhor. E essa geração deixou de adorar o Senhor. Falhou a geração atual. Falhou a geração anterior também, que não discipulou de forma correta. E o nosso trabalho, a nossa função como reino de Deus, como igreja do Senhor, é pensar na próxima geração. E pensar na próxima geração não entendendo que é na nossa força que nós vamos constituir descendência, mas é pela graça de Deus que nós vamos ter descendentes. É a graça de Deus usando, é a graça de Deus em nós, através de nós e por nós. É essa graça que fará com que o reino de Deus continue até Jesus voltar com sua plenitude. É a graça de Deus, é a bênção do Senhor. É muito bom a gente saber que mesmo em ambientes difíceis, em períodos difíceis, Deus continua a dar crescimento à sua igreja, dando crescimento por meio de filhos, dando crescimento por meio de filhos na fé, mas Ele faz a igreja crescer, é Ele quem dá o crescimento. E nós precisamos ter isso em mente, que esse é o nosso propósito. A gente tem que se alegrar com novas gerações vindo, com novos desafios chegando, mas entendendo que é Deus que está conduzindo todo esse processo. Meus irmãos, quais foram as pessoas importantes na sua vida cristã? Quem foram as pessoas que foram importantes para você, que às vezes, se você não era da igreja antes, se você não conhecia Jesus antes, quem foram aquelas pessoas que te conduziram, ou que te receberam bem, ou que te deram aquela carona, como foi o meu caso, né? Tantas caronas que eu recebi aqui dos irmãos aqui dessa igreja. Quem foi que te abençoou dessa forma? Você é filho dessas pessoas. Você faz parte da descendência dessas pessoas. Essas pessoas, de alguma maneira, elas contribuíram para que você estivesse aqui hoje. Se você cresceu, você é filho de pais crentes que nasceram nessa igreja, foram seus pais, que são seus pais mesmo, não só pais biológicos, mas como pais na fé. Mas pense sobre pessoas que foram importantes para você. E você? Você é importante hoje para quem? Para quem que você está sendo importante hoje? Quem que você está abençoando hoje? Para quem que você está testemunhando hoje? Para quem que você está dando carona hoje? Para quem que você está servindo hoje? Porque o trabalho de fazer a descendência do reino, ele tem que continuar. E ele vai continuar através das nossas vidas. Em um período difícil, em um período caótico, em um período dramático, Deus levantou juízes e fez com que esses juízes tivessem muitos filhos, fez com que essas descendências crescessem. E isso também nos ajuda a entender que o povo de Israel continuou a crescer, mesmo nesses períodos difíceis. É muito bom saber que esse Deus é tão gracioso que Ele faz a sua igreja crescer, mesmo nos momentos mais complicados. Por isso, meus irmãos, eu busquei fazer um apanhado desses juízes tão insignificantes, muitas vezes não tão considerados, muitas vezes que não são nem pregados,
para falar que mesmo em meio aos insignificantes, Deus derrama a sua graça. Deus levanta líderes, apesar das suas origens. Deus abençoa o seu povo, mesmo quando o seu povo não está tão comprometido com Ele. Deus, Ele levanta descendência ao seu povo, apesar da forma como o povo estava. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de fazer você pensar e meditar sobre essas verdades. E gostaria de fazer você lembrar o seguinte, que na nova aliança há um só povo de Deus. Você não precisa pegar essa passagem e tentar aplicar para o conflito que existe hoje entre Israel e Palestina. Deus não está mandando Israel matar os palestinos. E Deus não está mandando os palestinos matarem Israel. Deus tem um só povo hoje, uma só aliança. E você não precisa escolher lado para isso. Você tem que orar por aquilo que está acontecendo. O Israel de Deus está aqui. O Israel de Deus está lá também. O Israel de Deus está espalhado por toda a face da terra. E nós precisamos sim ter um olhar compassivo em relação àquelas pessoas que estão sofrendo, mas lembrar da aliança de Deus que foi progredindo e fez com que homens como Sangar, mulheres como Ruth, líderes como Otiniel, que não eram israelitas de sangue, que fizessem parte da aliança. Isso se faz verdade em Cristo. Eu não sou israelita, você também não é, mas nós somos o Israel de Deus. Então pense sobre isso e procure ter essa noção ao olhar textos como esse e textos que nós vamos olhar que envolvem guerras no período do Antigo Testamento. Lembre-se também, meus irmãos, que Deus continua a te chamar. Deus continua a chamar pessoas para si e Ele faz com que a nossa vida seja usada para isso. Isso é graça de Deus. Lembre-se, meus irmãos, nos momentos mais difíceis, nos momentos de lutas, da graça do Senhor. Agradeça a Deus. O dia de ação de graça está chegando. Você não precisa esperar o dia de ação de graça chegar. Você não precisa esperar a quarta quinta-feira de novembro para agradecer a Deus. Agradeça a Deus hoje pelo que você tem. Renda graças ao Senhor. Lembre-se do hino que nós cantamos no momento de dízimos e ofertas, o momento do hino 63. Conta as bênçãos. Dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. Verás surpreso o quanto que Deus já fez por mim e por você. Nos momentos difíceis é importante nós lembrarmos das bênçãos que Deus nos concede. Lembre-se também de quem te apoiou. Lembre-se também de quem foi seu pai, sua mãe, na condução da graça de Deus, no caminho da salvação. E agora lembre-se que aquilo que fizeram com você, Deus está querendo que você faça da mesma forma. Aqueles que te conduziram, aqueles que te abençoaram, Deus quer que você agora conduza e continue a conduzir quantos Deus te chamar. Você vai ser muito abençoado com os filhos na fé que Deus quer te dar. Você vai ser muito abençoado com os filhos biológicos que Deus tem de oferecer também, porque filho é bênção, seja biológico, seja espiritual, filho é bênção do Senhor. Então regozije-se, porque os filhos que Deus nos dá, os filhos na fé que Deus nos concede, aqueles que são fruto do nosso ventre, do nosso esforço, são graça de Deus, são bênção de Deus na nossa vida. Louve a Deus pela sua graça. Mesmo que você, quando estiver na sepultura, não tenha grandes livros que falem sobre você. Mesmo que talvez, como esses juízes aqui, o pessoal lembre de uma frase. Se alguém for fazer um relato sobre você, poxa, o pastor Walter foi um bom pastor, pronto. Foi um bom pai, bom marido, nada mais do que isso. Talvez não citem muito sobre mim ou sobre você, mas o importante é o que está escrito no livro da vida a respeito de você. O importante é que você foi usado por Deus ou não. O importante é se você foi alguém que foi chamado para fazer a vontade do Senhor. Isso é que é o mais importante. Se você foi insignificante para um livro, se você foi insignificante para o mundo, o importante é que você seja fiel e obediente a Deus. E louve a Deus pela sua graça maravilhosa. Amém? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça. A Tua graça se manifesta em meio à violência. A Tua graça se manifesta em meio ao sangue. A Tua graça se manifesta em meio à divisão do Teu povo.
E por isso, ó Deus, que nós podemos, ó Pai, mesmo num mundo tão conturbado como é o que estamos vivendo hoje, nós podemos te louvar pela tua graça. Está acontecendo um conflito no Oriente Médio e nós te louvamos pela tua graça presente. Está acontecendo um conflito na Ucrânia e nós louvamos pela tua graça sendo presente, Senhor. Está acontecendo, Pai, guerras no Rio de Janeiro, aqui em Rio Branco, a violência está se espalhando e mesmo assim nós podemos dizer que só a tua graça nos basta e a tua presença é o nosso prazer. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, Pai, a graça que é uma graça geral, que mesmo aqueles que não te servem, o Senhor derrama a tua graça sobre eles. Eles têm roupas, eles têm alimentos, eles têm saúde, eles conseguem experimentar de prazeres dessa tua criação que é tua. Isso é graça tua, Senhor, e nós queremos te agradecer por isso, porque isso é resultado da tua graça, do teu amor sobre todas as pessoas. Mas de forma muito especial nós queremos agradecer pelaquela graça, aquela manifestação dessa mesma graça, mas é uma graça que atinge o nosso coração, a graça que mudou o nosso viver, a graça que nos fez perceber que não há nada melhor do que estar na tua presença, do que estar nos teus átrios. Essa graça especial nós também te louvamos, Senhor. Essa graça, ó Deus, que faz com que a gente caminhe com fé e com esperança de que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor há de levantar líderes para a tua igreja, há de levantar líderes para o teu povo. Essa graça, ó Deus, tão preciosa, ó Pai, que faz com que pessoas se tornem filhos e que depois de filhos se tornem pais e que abençoem muitas e muitas pessoas. Essa graça que faz com que o teu amor seja revelado. E esse amor revelado em nós se torne prático ao nós cobrirmos multidão de ofensas, multidão de pecados que são cometidos contra nós. Nós te louvamos por isso, Senhor. Ajuda, Senhor, o nosso coração a ser mais grato a Ti, a lembrar, ó Deus, de agradecer a Ti em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Ajuda, ó Deus, a sermos gratos e, ó Deus, exercer essa gratidão colocando a nossa vida para Te servir, para Te adorar, para sermos bênção na nossa casa, para sermos bênção onde nós estivermos, e assim, ó Deus, levarmos o Teu nome, levarmos o Teu Evangelho. Somos o Teu povo, Senhor, somos povo do Teu pastoreio, nos use, Senhor, para fazer a Tua vontade. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus.